Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. A polícia recebeu uma ligação urgente de uma moradora local que estava dirigindo por uma estrada próxima ao rio. Durante o trajeto, ela percebeu algo incomum perto de uma árvore que ficava um pouco afastada da estrada. Curiosa e preocupada, decidiu parar o carro para observar mais de perto. Ao se aproximar, ficou horrorizada ao perceber que o que havia visto eram os restos mortais de um corpo humano. Pouco depois, agentes do FBI e policiais locais chegaram ao local para verificar a perturbadora descoberta da mulher. Eles identificaram o corpo sem vida como sendo de uma jovem chamada Jessica Dishon. A cena era sombria. Vários de seus dedos e membros estavam ausentes, e suas pernas estavam firmemente amarradas com uma corda. Os investigadores também notaram que algumas peças de roupa dela estavam faltando, o que os levou a suspeitar que Jessica havia sido vítima de agressão sexual. Extensas marcas de hematomas foram encontradas em seu corpo, sugerindo que ela havia se envolvido em uma luta violenta antes de sua trágica morte. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Este é um caso documental que ocorreu em Shepherdsville. Trata-se de uma mulher chamada Jessica Dishon, que nasceu em 2 de maio de 1982. Shepherdsville, uma pequena cidade americana cercada por campos ondulados e densas florestas, era um lugar sereno onde o tempo parecia desacelerar. A maioria dos moradores tinha raízes profundas na comunidade, trabalhando em fazendas ou administrando pequenos negócios familiares. Os vizinhos não eram apenas conhecidos, mas muitas vezes amigos de longa data que celebravam as alegrias da vida e compartilhavam juntos os seus fardos. Desde os primeiros anos de sua vida, Jessica irradiava uma simpatia que encantava todos que a conheciam. Seu sorriso brilhante era contagiante e seu jeito amigável fazia dela o tipo de pessoa para quem todos se sentiam atraídos. Ela passava grande parte da infância ao ar livre, fosse andando em sua amada bicicleta pelas ruas tranquilas de seu bairro ou explorando as florestas próximas. Seu amor pela natureza e seu espírito aventureiro fizeram dela uma figura constante na comunidade. Uma garota que conhecia cada canto da cidade. Na escola, Jessica se destacava como uma estudante atenta e dedicada. Seus professores frequentemente falavam de sua determinação nos estudos e sua curiosidade incansável. Ela se sobressaía especialmente em artes e literatura, onde sua imaginação vívida e talento para contar histórias brilhavam. Muitos de seus trabalhos escolares eram repletos de desenhos e redações que revelavam uma criatividade muito além de sua idade. Seus professores elogiavam constantemente sua perseverança, descrevendo-a como um farol de positividade na sala de aula. Ao chegar à adolescência, Jessica havia se transformado em uma jovem vibrante, com uma personalidade magnética. Tinha um círculo sólido de amigos que a valorizavam por seu humor, gentileza e entusiasmo contagiante pela vida. Jessica era a alma da festa, capaz de elevar o ânimo de todos ao seu redor. Ela tinha 2 irmãos mais novos e, desde cedo, ajudava seus pais a cuidar deles, mostrando-se responsável e confiável. Isso lhe deu um senso de independência e maturidade que seus pais valorizavam profundamente. Suas contribuições para o lar não passaram despercebidas, e seus pais frequentemente expressavam gratidão por sua generosidade. Quando completou 15 anos, Jessica começou a trabalhar meio período em um restaurante local, determinada a economizar dinheiro para comprar seu primeiro carro. Seu sonho era ter um Pontiac vermelho, símbolo de liberdade e independência pelo qual ansiava. Com determinação e muito trabalho, ela realizou esse sonho alguns anos depois, dirigindo seu carro querido com orgulho. Apesar do trabalho e das responsabilidades, Jessica mantinha excelentes notas e tinha planos ambiciosos para o futuro. Sonhava em se tornar contadora e trabalhava incansavelmente para tornar isso realidade. No outono de 1999, ao iniciar o último ano do ensino médio, sua vida parecia cheia de promessas. Ela tinha um namorado estável, uma família que a apoiava e um futuro repleto de potencial. Na manhã de sexta-feira, 10 de setembro, o dia de Jessica começou como qualquer outro. Seus irmãos mais novos foram para o ponto de ônibus e partiram para a escola,
Jéssica ficou em casa e pretendia ir para a escola de carro logo após eles. No entanto, à medida que a manhã avançava, uma série de eventos estranhos e inquietantes começou a se desenrolar. Por volta do meio-dia, a mãe de Jéssica voltou para casa inesperadamente e imediatamente percebeu algo estranho. O carro de Jéssica estava estacionado em frente à casa, apesar de ela já dever estar na escola naquele horário. Intrigada, a mãe entrou em casa chamando pela filha. Imaginou que ela pudesse ter dormido demais e perdido a aula, mas o quarto de Jéssica estava vazio. Sua próxima suposição foi que Jéssica pudesse ter pedido carona ao pai, mas uma ligação para ele descartou essa possibilidade. Ele havia saído sozinho para o trabalho naquela manhã. Preocupada, a mãe decidiu verificar o carro. Ao se aproximar, viu uma cena perturbadora. A porta do motorista estava ligeiramente aberta. O celular de Jéssica estava sobre o banco, com os números 9 e 1 na tela. Debaixo do banco dianteiro, havia um dos sapatos dela, e as chaves também estavam no chão. No banco de trás estavam seus livros, roupas de trabalho e bolsa. A descoberta inquietante gerou uma onda de pânico em sua mãe. Estava claro que algo terrível havia acontecido. Os pertences de Jéssica estavam todos lá, mas não havia sinal dela. A casa da família ficava nos arredores da cidade, longe de qualquer via movimentada, o que significava que ela teria que percorrer vários quilômetros a pé pela estrada. Os pais ligaram para a escola, apenas para ouvir que a filha não havia comparecido às aulas. De alguma forma, a escola falhou em avisá-los, como deveria ter feito. Horas depois, a melhor amiga de Jéssica do restaurante onde ambas trabalhavam ligou preocupada porque Jéssica havia faltado ao turno. Esses sinais crescentes de que algo estava errado levaram seus pais a contatar a polícia. No entanto, o pedido de ajuda foi recebido com indiferença. O xerife, minimizando as preocupações, sugeriu que Jéssica provavelmente havia saído por conta própria e voltaria para casa sozinha. Ele não deu importância às evidências preocupantes, como os números 9 e 1 na tela do celular, o sapato abandonado e o fato de o carro estar destrancado com os pertences dentro. Frustrados e de coração partido, eles não tiveram outra opção senão voltar para casa. Depois disso, os pais de Jéssica decidiram agir por conta própria. Começaram a entrar em contato com parentes, amigos e conhecidos, na esperança desesperada de que alguém tivesse visto ou ouvido falar dela. Apesar dos esforços, ninguém tinha informações. Com o medo crescendo, a família organizou uma busca por toda a cidade, vasculhando ruas, parques e áreas abandonadas. Mas Jéssica não foi encontrada. Os pais foram tomados por uma sensação esmagadora de impotência quando a noite caiu e ainda não havia nenhum sinal da filha. Na manhã seguinte, ainda mais desesperados, voltaram ao gabinete do xerife para informar que ela continuava desaparecida. Desta vez, o xerife enviou 2 policiais para inspecionar o carro dela. No entanto, a situação só se tornou mais frustrante. Os policiais examinaram o veículo sem luvas, possivelmente contaminando provas vitais, e não realizaram uma investigação adequada no quarto de Jéssica, uma etapa que fazia parte do protocolo padrão em casos como aquele. Determinados a continuar procurando, os pais de Jéssica decidiram buscar ajuda da mídia local. Entraram em contato com canais de notícias e distribuíram panfletos com a foto de Jéssica e detalhes de seu desaparecimento. Amigos, vizinhos e parentes se juntaram à busca, apoiando a família nesse momento de necessidade. O pai de Jéssica e seu irmão Stanley, ambos conhecedores da cidade e dos arredores, lideraram a procura em áreas mais remotas. O foco principal foi um trecho de terra próximo a um rio local, conhecido pela vegetação densa e pela reputação de ser um ponto de atividades ilícitas. Apesar de horas vasculhando o terreno difícil e fechado, eles não encontraram nenhum sinal de Jéssica. Na manhã seguinte, algo profundamente perturbador aconteceu. Enquanto os pais de Jéssica estavam em casa, o filho mais novo, que brincava no quintal, entrou correndo, com o rosto pálido de medo. Ele afirmou ter ouvido um pedido de socorro que soava exatamente como a voz de sua irmã. Alarmado, o pai de Jéssica pegou sua espingarda e correu para fora, examinando os arredores em busca de qualquer sinal dela. Nesse momento, Stanley chegou à casa e imediatamente se juntou à busca.
Enquanto olhavam ao redor, a atenção deles foi atraída por algo incomum. Fumaça subindo da propriedade do vizinho, David Brooks, um homem de 40 anos que morava nas proximidades. Aproximando-se com cautela, viram Brooks queimando o que parecia ser roupa em uma fogueira em seu terreno. A cena causou arrepios. Tentando manter a calma, o pai de Jessica pediu permissão a Brooks para procurar em sua propriedade, mas ele recusou prontamente, insistindo que saíssem imediatamente de suas terras. Essa interação deixou a família ainda mais desconfiada. O comportamento de Brooks havia mudado drasticamente desde o desaparecimento de Jessica. Antes um vizinho com quem mantinham conversas amistosas, agora ele agia de forma estranha, passando devagar em frente à casa deles e observando-os com um sorriso sinistro. Para aumentar o desconforto, começaram a chegar ligações anônimas para os pais de Jessica. Nessas chamadas, a pessoa do outro lado não dizia nada, permanecendo em silêncio, exceto por uma respiração pesada. Embora não pudessem provar, os pais de Jessica suspeitavam fortemente que Brooks estava por trás dessas ligações inquietantes. Depois de verem Brooks queimando roupas, decidiram envolver a polícia novamente. Relataram o que haviam visto e solicitaram que oficiais levassem cães farejadores para procurar na propriedade de Brooks. A contragosto, a polícia concordou, usando roupas de Jessica para fornecer o cheiro aos cães. A busca teve alguns resultados. Os cães se dirigiram para a fogueira e para um galpão onde encontraram um par de luvas pretas. No entanto, a polícia não conseguiu relacioná-lo ao desaparecimento de Jessica, mais uma vez saindo de mãos vazias. Frustrado e desanimado com a aparente falta de determinação da polícia, o pai de Jessica decidiu levar o caso ao FBI. Normalmente, o FBI hesita em intervir em casos de pessoas desaparecidas, a menos que critérios específicos sejam atendidos. Mas os detalhes perturbadores do caso de Jessica os convenceram a agir. Os agentes iniciaram imediatamente uma investigação abrangente. A participação do FBI marcou um ponto de virada. Investigadores coletaram impressões digitais do quarto de Jessica e de seu carro, garantindo possíveis evidências que antes haviam sido negligenciadas. Itens de ambos os locais foram cuidadosamente catalogados e enviados para laboratórios especializados. Enquanto isso, os agentes organizaram uma ampla busca terrestre, utilizando helicópteros para vasculhar grandes áreas e coordenando-se com voluntários locais dispostos a ajudar. A busca se estendeu muito além dos limites da cidade, cobrindo florestas, rios e prédios abandonados na esperança de encontrar qualquer pista que pudesse levar até Jessica. Eles examinaram cuidadosamente o lago próximo à casa dela, considerando todas as hipóteses sombrias, inclusive a possibilidade de seu corpo estar submerso. Mergulhadores e peritos forenses trabalharam incansavelmente, vasculhando as águas turvas em um esforço minucioso para encontrar qualquer vestígio dela. Simultaneamente, agentes do FBI realizaram uma busca minuciosa na fazenda de Brooks. A natureza perturbadora do que encontraram aprofundou o mistério. Dentro de um dos galpões deteriorados de sua propriedade, descobriram algo arrepiante. Uma fotografia impressa de Jessica, cuidadosamente escondida entre outros objetos aparentemente aleatórios. Essa descoberta chocou a equipe de investigação, reforçando ainda mais a convicção de que Brooks estava envolvido no desaparecimento dela. As suspeitas também se estenderam ao irmão mais novo de Brooks, Joseph, um homem de 35 anos que apresentou um comportamento peculiar durante a busca. Enquanto os investigadores vasculhavam sua propriedade, Joseph pairava por perto, evitando o contato visual e murmurando para si mesmo. No entanto, apesar dessas observações perturbadoras, a busca não revelou evidências suficientes para justificar uma prisão. Frustrados, mas determinados, o FBI e as autoridades locais voltaram a concentrar-se na área ao redor, convencidos de que Jessica havia tido um fim trágico e que seu corpo ainda poderia ser encontrado. 17 dias após o desaparecimento de Jessica, em 27 de setembro, a investigação tomou um rumo devastador. A polícia recebeu uma ligação de uma mulher local que estava dirigindo perto do rio, onde o pai de Jessica havia procurado nos primeiros dias. A mulher viu algo incomum perto de uma árvore, um pouco afastada da estrada. Movida pela curiosidade e preocupação, ela parou o carro para investigar. Ao se aproximar, percebeu que se tratava dos restos mortais de um corpo humano,
e imediatamente chamou as autoridades. Agentes do FBI e policiais locais chegaram ao local para confirmar a sombria descoberta. O corpo sem vida pertencia a uma jovem, faltando vários dedos e membros. As pernas da vítima estavam amarradas com uma corda que apresentava marcas de tinta vermelha e prateada. Além disso, partes de sua roupa estavam ausentes, levando os investigadores a suspeitarem que ela havia sido vítima de agressão sexual. Devido ao avançado estado de decomposição, as primeiras tentativas de confirmar a identidade foram inconclusivas. Detetives foram até a casa da família de Jessica para informar os pais e pedir ajuda na identificação dos restos mortais. Tomado pela dor, o pai de Jessica não conseguiu ver o corpo. Sua mãe, reunindo imensa coragem, concordou em ir até a cena. Inicialmente, ela teve dificuldade para reconhecer a filha, mas ao examinar os restos mais de perto, notou uma pequena tatuagem de borboleta, idêntica à de Jessica. Esse detalhe dilacerante confirmou o pior. Mais tarde, especialistas médicos identificaram oficialmente o corpo como sendo de Jessica e determinaram que a causa da morte foi estrangulamento. A autópsia revelou extensos hematomas, indicando uma luta violenta. O mais chocante foi que a análise forense concluiu que Jessica havia permanecido viva por aproximadamente 3 dias após o sequestro. Com essa descoberta, o FBI voltou sua atenção para Brooks, interrogando-o com renovada intensidade. Durante sua primeira entrevista, Brooks afirmou ter visto Jessica perto de sua casa na manhã do desaparecimento. No entanto, durante o segundo interrogatório, sua história mudou. Agora, ele insistia que não a tinha visto naquele dia e alegou que estava em casa, na cama, com a esposa, no horário em questão. Os detetives entrevistaram a esposa dele, que contradisse seu relato, minando ainda mais sua credibilidade. Pressionado por respostas, Brooks foi questionado sobre como reagiria se suas impressões digitais fossem encontradas no corpo de Jessica. Embora os investigadores não tivessem tal evidência, sua resposta foi arrepiante. Ele disse que não teria escolha a não ser confessar. Seu comportamento errático e o subsequente fracasso em um teste de polígrafo levaram o FBI a prendê-lo e se preparar para o julgamento, apesar da ausência de provas diretas ligando-o ao assassinato. Enquanto os detetives corriam para fortalecer o caso, revisitaram cada detalhe da investigação. Durante uma busca anterior no carro de Brooks, eles haviam encontrado uma corda surpreendentemente semelhante à usada para amarrar as pernas de Jessica. Embora não houvesse evidências de DNA nela, sua presença acrescentou mais uma camada de provas circunstanciais contra ele. O julgamento começou em janeiro de 2003, atraindo ampla atenção da mídia. O advogado de defesa de Brooks argumentou veementemente que a promotoria não tinha provas concretas ligando seu cliente ao crime. Ele destacou a ausência de DNA, testemunhas oculares ou uma arma do crime definitiva. Durante o julgamento, surgiu um novo e perturbador detalhe. Quando o corpo de Jessica foi inicialmente encontrado, restos adicionais, incluindo alguns de seus membros desaparecidos, foram localizados espalhados nas proximidades. As evidências foram colocadas em recipientes especiais e entregues às pressas ao departamento de polícia local. Apesar de rótulos visíveis instruindo que o material fosse armazenado em refrigeração para evitar a degradação, os policiais inexplicavelmente ignoraram esses avisos. Em vez disso, as caixas ficaram em temperatura ambiente por dias, levando a uma decomposição avançada. Essa negligência tornou inutilizáveis evidências forenses cruciais, incluindo possíveis vestígios de DNA do assassino. Qualquer possibilidade de identificar o autor por métodos forenses modernos foi perdida. Consequentemente, quando o caso foi a julgamento, as provas circunstanciais restantes contra Brooks foram consideradas insuficientes, sem o peso necessário para convencer o júri além de qualquer dúvida razoável. No fim, os jurados não conseguiram chegar a um veredicto unânime. O impasse resultou na liberdade de Brooks, já que as leis de dupla persecução do Estado permitiam um novo julgamento apenas se surgissem novas provas substanciais. Para os pais enlutados de Jessica, esse desfecho foi um golpe insuperável. Eles não tinham dúvidas de que Brooks era responsável pelo assassinato brutal da filha. Agora, com a libertação de Brooks e as evidências comprometidas, as chances de obterem algum fechamento pareciam destruídas para sempre. Até o final da década seguinte,
O assassinato de Jessica Dishan era apenas uma lembrança distante para todos, exceto para sua família. Em 2012, porém, uma centelha de esperança reacendeu quando a detetive Lynn Hunt ingressou no departamento de polícia local. Sua função incluía reexaminar casos não resolvidos, e entre eles, o assassinato de Dishan imediatamente chamou sua atenção. Ao mergulhar nos arquivos, Hunt ficou chocada com o trabalho precário de seus antecessores. Documentos cruciais estavam repletos de erros e omissões, enquanto etapas-chave da investigação aparentemente nunca haviam sido realizadas. Entrevistas com testemunhas importantes não estavam documentadas, e a cadeia de custódia das evidências físicas simplesmente não existia. Logo ficou evidente que a investigação havia sido tão catastroficamente mal conduzida que Hunt teria de reconstruir o caso do zero, apesar da difícil passagem de 13 anos desde a morte de Jessica. O primeiro passo de Hunt foi restabelecer contato com a família de Jessica. Durante a visita, um dos irmãos dela, agora adulto e morando longe dos pais, entregou-lhe uma caixa de pertences que estava no carro de Jessica no momento de seu desaparecimento. Esses itens, devolvidos à família anos antes pela polícia, haviam sido guardados por ele desde então. Ao examinar o conteúdo, o desalento de Hunt aumentou. O mau manuseio de provas se estendia até mesmo a esses objetos pessoais. Não apenas haviam sido armazenados de forma inadequada, como também não havia indícios de que tivessem passado por qualquer análise forense significativa. Agora, tantos anos depois, era improvável que esses itens ajudassem, mas ela continuou examinando cuidadosamente tudo o que podia. Durante a investigação, Hunt descobriu um detalhe intrigante enterrado nos arquivos. Os registros médicos de Brooks revelavam que seu QI era de apenas 61, muito abaixo da média. Essa revelação lançou nova luz sobre seu comportamento e declarações durante a investigação inicial. Uma pessoa com tais limitações cognitivas poderia ter dificuldades para entender perguntas complexas ou dar respostas claras, levantando a possibilidade de que o comportamento estranho de Brooks, antes considerado incriminador, fosse apenas um reflexo de suas dificuldades intelectuais. Hunt começou a questionar se Brooks tinha alguma ligação com o crime. Com essa dúvida em mente, Hunt ampliou seu escopo. Se Brooks não era o autor, quem poderia ter cometido o assassinato? Ela analisou todos os envolvidos no caso, ou que moravam perto da família Dishan na época do desaparecimento de Jessica. Sua pesquisa exaustiva durou 2 anos, produzindo poucos indícios. Então, em setembro de 2014, quase 15 anos após o assassinato de Jessica, surgiu inesperadamente uma possível reviravolta. Um colega de outro departamento ligou para Hunt com uma informação intrigante. Um detento de uma prisão estadual de Kentucky afirmava saber a identidade do assassino de Jessica Dishan. Embora cautelosa, Hunt sabia que não podia descartar a pista sem investigá-la. Informantes na prisão muitas vezes inventavam histórias para obter redução de pena ou melhores condições, mas essa dica era específica o suficiente para merecer atenção. Hunt marcou um encontro com o detento, que revelou ter dividido cela com outro homem condenado por abuso infantil. Esse histórico criminal em comum criou um laço entre os dois, levando-os a compartilhar detalhes de seus crimes. Um dia, o colega de cela confessou um crime muito mais grave: o assassinato de Jessica Dishan. O informante então disse um nome que deixou Hunt atônita: Stanley Dish, tio de Jessica e próprio irmão de seu pai. O informante alegou que Stanley não apenas havia assassinado Jessica, mas também a havia abusado sexualmente durante anos enquanto morava na casa da família. Ele a ameaçava de morte ou de ferir alguém próximo, caso ela contasse sobre os abusos. Por anos, Jessica viveu sob a opressão das ameaças de Stanley, sem poder confiar em ninguém sobre o tormento que sofria. Na primavera de 1999, quando Jessica começou a namorar, a paranoia de Stanley aumentou. Ele temia que o novo relacionamento a levasse a revelar o terrível segredo que era forçada a guardar. Em 10 de setembro, seu medo se transformou em ação desesperada. Naquela manhã, Stanley chegou à casa de Jessica com o pretexto de uma visita casual, mas suas intenções eram muito mais sombrias. Jessica estava do lado de fora, colocando pertences no carro enquanto se preparava para sair. Stanley se aproximou com uma postura ameaçadora.
Exigiu que ela terminasse imediatamente o namoro. Mas Jessica, agora fortalecida pelo apoio de alguém que se importava com ela, recusou. Furioso, Stanley aumentou as ameaças, prometendo destruir sua vida se não obedecesse. Quando Jessica ameaçou expô-lo caso ele não a deixasse em paz, Stanley perdeu completamente o controle. Ela pegou o telefone, tentando ligar para o 911, mas ele avançou contra ela. Jessica conseguiu se soltar e correu para dentro de casa, trancando a porta atrás de si. Stanley a seguiu, enfurecido, invadindo o quarto e golpeando-a, deixando-a momentaneamente atordoada. Usando lençóis da cama, ele a amarrou firmemente, ignorando seus gritos e súplicas. Em seguida, a forçou a entrar em seu veículo e dirigiu até um galpão abandonado, escondido em uma área de mata densa, não muito longe de onde seu corpo seria encontrado depois. Por vários dias aterrorizantes, Stanley manteve Jessica em cativeiro, submetendo-a a abusos e torturas indescritíveis. Seus gritos por socorro não foram ouvidos naquele local isolado. Quando a paranoia de Stanley atingiu o auge, ele decidiu tirar sua vida. Após matá-la, arrastou seu corpo até uma área visível próxima a uma estrada, esperando que a descoberta gerasse alvoroço na mídia. Para confundir ainda mais as investigações, removeu alguns dos membros de Jessica, um ato macabro destinado a sugerir a participação de traficantes de substâncias ilegais. Ele enterrou os lençóis sob o galpão e, para complicar ainda mais a investigação, descartou um dos sapatos dela sob uma árvore caída próxima. A detetive Hunt, ao ouvir esse relato arrepiante do informante preso, ficou horrorizada e cética. No entanto, um detalhe chamou a atenção: o desmembramento do corpo de Jessica. Essa informação nunca havia sido divulgada ao público. Apenas os parentes mais próximos de Jessica e a equipe de investigação estavam cientes disso, o que dava uma credibilidade significativa às alegações do informante. Determinada a verificar a história, Hunt decidiu procurar pelas provas enterradas. Devido aos recursos limitados do departamento de polícia local, ela buscou a ajuda da família de Jessica. Sem revelar suas suspeitas sobre Stanley, ela pediu ao irmão de Jessica e a alguns outros parentes que participassem da busca. No primeiro dia, uma chuva incessante caiu, transformando o solo em um lamaçal e dificultando gravemente o progresso. Apesar do clima, Hunt e sua pequena equipe, incluindo o irmão de Jessica, cavaram incansavelmente nas áreas descritas pelo informante. Exaustos e encharcados, foram obrigados a encerrar o dia quando a escuridão caiu. A decepção era palpável, mas a determinação de Hunt permaneceu inabalável. Na manhã seguinte, bem cedo, Hunt e o irmão de Jessica partiram novamente, determinados a continuar a busca. Ao dirigir pela estrada estreita e sinuosa, o irmão de Jessica de repente apontou para um celeiro abandonado que havia sido ignorado no dia anterior. A estrutura estava decadente, com o telhado parcialmente desabado e o ar ao redor impregnado de uma inquietante quietude. Intrigados e esperançosos, decidiram investigar. Dentro do celeiro, entre vigas quebradas e destroços, começaram a cavar. Quase imediatamente, sua persistência foi recompensada. Sob o solo compactado, eles desenterraram um lençol. O padrão desbotado do tecido era inconfundível. Combinava perfeitamente com a roupa de cama de Jessica. Foi um momento comovente, carregado tanto de alívio quanto de tristeza. Hunt preservou cuidadosamente a prova, tratando-a como se fosse o artefato mais precioso. Ela a levou de volta à casa da família Dishon para verificação. O quarto de Jessica, intocado e congelado no tempo desde seu desaparecimento, forneceu a confirmação crucial. Os lençóis de sua cama estavam incompletos, e o padrão do lençol recuperado combinava perfeitamente com o restante da roupa de cama. Essa descoberta marcou um ponto de virada na investigação, um avanço aguardado há muito tempo. Stanley foi preso logo depois e levado para interrogatório. Apesar de manter sua inocência, seu comportamento durante o interrogatório revelou fissuras em sua postura. Ele evitava contato visual e se mexia nervosamente, comportamentos que denunciavam seu desconforto. Embora tenha se recusado a confessar, o peso das provas contra ele estava aumentando.
O lençol recuperado, combinado com os testemunhos e as evidências circunstanciais, deixava pouca margem para dúvidas. Stanley foi acusado do assassinato de Jessica, e os preparativos para o julgamento começaram intensamente. As revelações devastaram a família de Jessica, causando um choque profundo em suas vidas. O pai dela, em particular, teve dificuldade para aceitar a verdade horrível. Saber que seu próprio irmão havia cometido um ato tão monstruoso contra sua filha era quase insuportável. Inicialmente, ele se apegou à negação, recusando-se a acreditar nas provas diante de seus olhos. Gradualmente, no entanto, o peso esmagador dos fatos o forçou a enfrentar a realidade. Memórias dos primeiros dias do desaparecimento de Jessica voltaram com força, incluindo o momento perturbador em que Stanley sugeriu procurar perto do rio. Uma área perigosamente próxima ao celeiro onde o corpo de Jessica foi encontrado. Naquela época, Stanley fingiu estar doente e insistiu em ser levado para casa, um gesto que parecia calculado para desviar a atenção. À medida que o julgamento se aproximava, Hunt aprofundou-se no passado de Stanley, descobrindo um histórico perturbador e abrangente de comportamento predatório. Anos antes, ele havia cumprido pena por agredir outra jovem da família. Mas essa condenação era apenas a ponta do iceberg. À medida que a notícia de sua prisão se espalhava, várias outras parentes mulheres vieram à tona com relatos aterrorizantes. Cada uma descreveu um padrão semelhante. Stanley se aproximava das parentes com uma história triste, alegando não ter onde morar e implorando por abrigo temporário. Comovidas com sua situação, elas o acolhiam em suas casas. Uma vez dentro, Stanley explorava a confiança delas, atacando as jovens do lar. Ele usava ameaças para garantir o silêncio delas. Ao longo dos anos, mais e mais relatos surgiram, pintando o retrato horrível de um homem que passou décadas destruindo vidas. A detetive Hunt compilou meticulosamente esses testemunhos, apresentando uma narrativa assustadora de um predador que agia nas sombras de sua própria família. A polícia concluiu que o comportamento predatório de Stanley havia se estendido por 3 décadas, afetando inúmeras vidas. Apesar desse histórico condenatório, Hunt sabia que garantir uma condenação pelo assassinato de Jessica não seria simples. O caso carecia do tipo de prova concreta e irrefutável que os jurados frequentemente exigem. Não havia impressões digitais, nem DNA, nem testemunhas oculares do crime em si. Determinada a não deixar esses desafios prejudicarem seu trabalho, Hunt continuou a examinar cada aspecto do caso. Sua persistência a levou a uma caixa esquecida com arquivos antigos, acumulando poeira no canto da sala de provas. Enquanto vasculhava seu conteúdo desorganizado, sua frustração com os investigadores originais aumentava. Entre os papéis arquivados de forma desorganizada, ela encontrou uma carta datada de 26 de junho de 2002. Escrita por outro informante, a carta contava a mesma história horrível que Hunt ouvira anos depois de um detento do Kentucky. O informante, ex-companheiro de cela de Stanley, disse que, no verão de 2002, Stanley confessara o assassinato de Jessica enquanto cumpria pena por agredir outro homem. A carta detalhava a admissão de culpa de Stanley e as ações que ele havia tomado contra sua sobrinha. Era um documento incriminador, mas a polícia na época o descartou categoricamente. Convencidos do envolvimento de Brooks, eles se recusaram a considerar outro suspeito, ignorando uma pista vital. Para Hunt, a revelação foi chocante. A negligência de seus antecessores havia permitido que Stanley escapasse da justiça por anos, prolongando o sofrimento da família de Jessica. Agora, com a carta antiga nas mãos, ela esperava usá-la como prova fundamental no julgamento que se aproximava. O peso da história do caso pesava sobre ela, mas Hunt estava determinada a levá-lo até o fim. Ela sabia que depois de todos esses anos, a justiça adiada era a única opção. O julgamento começou em 2015 e, desde o início, Stanley alegou inocência. Ele não demonstrou remorso, nem reconheceu a dor que havia causado. Os pais de Jessica, sentados no tribunal, mal conseguiam olhar para ele. A traição de um membro da família, alguém em quem confiavam, era quase insuportável. A raiva deles foi agravada pela recusa de Stanley em confessar, negando-lhes qualquer conforto emocional. A acusação enfrentava uma batalha árdua. Eles sabiam da dificuldade de obter uma condenação por homicídio.
A falta de provas físicas concretas enfraqueceu o caso da acusação, forçando-os a se basear principalmente em provas circunstanciais e depoimentos de testemunhas. Para complicar ainda mais a situação, Stanley teve que enfrentar outras acusações envolvendo abuso de outras meninas da família. Para que fossem ouvidas, cada vítima teria que testemunhar e detalhar o horror que sofreu nas mãos de Stanley. Era uma perspectiva angustiante para essas mulheres, muitas das quais passaram anos tentando superar o trauma infligido por ele. Diante desses desafios, a promotoria decidiu oferecer um acordo judicial. Eles concordaram em retirar a pena de morte em troca da confissão de Stanley, tanto nos abusos contra parentes quanto no assassinato de Jessica. No fim, ele aceitou e se declarou culpado. Como parte do acordo, ele não foi obrigado a revelar detalhes específicos dos crimes. Os pais de Jessica, que desejavam saber toda a verdade, não ficaram satisfeitos com isso, mas Stanley permaneceu em silêncio. Pelo acordo, o assassino recebeu uma sentença de 20 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Considerando que ele tinha 56 anos no momento da condenação, Stanley poderia ser libertado aos 71. Em 2019, Stanley concedeu sua primeira entrevista, afirmando que não matou Jessica. Segundo ele, estava no trabalho naquela manhã, mas isso era impossível de verificar após 2 décadas. Quanto a David Brooks, os detetives ainda não descartam sua possível participação menor no caso. Stanley o conhecia e poderia ter pedido ajuda para se livrar dos pertences da vítima. Dada a baixa capacidade intelectual de Brooks, é possível que ele não tenha compreendido totalmente a situação. É possível que ele tenha queimado as roupas da garota no fogo e que Stanley tenha lhe dado as luvas com o cheiro do corpo que os cães detectaram. Também é possível que ele tenha deixado a foto de Jessica no galpão de Stanley para incriminá-lo. No entanto, a verdade talvez nunca seja revelada, já que Brooks faleceu em 2021 devido a problemas cardíacos.